Olá! Bem-vindos ao nosso terceiro vídeo do projeto Grande Música em Pequenos Encontros. Vou então mostrar agora como a gente pode fazer um suporte para aquele nosso primeiro instrumento de pote e fio. Olha aquele, como ficou bonitinho, depois que eu passei o papel com a cola. Já secou, já cortei, já aparei as bordas, já ficou bem bonitinho, tá? Qual que é o problema? Por que que a gente precisa de um suporte? Porque a gente viu que não é muito fácil você segurar com uma mão, com a outra você torce, estica e com o dedo toca. É legal, é super importante de fazer, mas também você pode facilitar usando um suporte de uma forma que simplesmente o que você vai fazer para tocar é acionar o fio. Lembra quando eu falei que a gente pode tocar com o bebê segurando e o bebê brincando de tocar o fio? Mas é exatamente isso. O que a gente vai fazer é esse suporte, né? Para segurar o instrumento já esticado para alguém chegar e tocar, certo? Vou fazer um suporte simples, mostrando só com pedaços de papelão, só para mostrar como é que funciona, tá? Só para dar ideia. Vou usar esse grampeador, porque como é para dar exemplo, né? Eu não vou passar cola agora para fazer uma coisa durável, só para mostrar como é que funciona. Então, basicamente, esse suporte que eu vou fazer, ele vai ter esse formato aqui. Certo? Tá dando para ver? Ó, esse formato aqui. E eu vou, então, prender o elástico em cima e o pote vai ficar apoiado aqui embaixo, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer... Só para mostrar, certo? Vou fazer outro para ficar um pouco mais rígido. Quando a gente fizer isso com cola, vai ficar bem legal, hein? Mais um. Mais outro. E finalmente, um último aqui. Pronto. O que eu tenho aqui então? Eu tenho um suporte assim. Olha como é que ficou bonitinho. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou passar o fio por aqui. Ó, passar por cima. Pronto. A ideia básica é essa aqui. Eu tenho aqui o meu instrumento. Pronto. Quanto mais eu estico, mais agudo vai ficar o som. Lógico, isso não vai ficar esse som. Se eu quero sons diferentes, em vez de colocar um pote, vou colocar 2, 3. Vou fazer isso aqui do tamanho que eu quiser, certo? E à medida que eu até estico mais ou menos, eu vou ter o som mais grave ou mais agudo. Só para dar mais algumas referências, por exemplo, quando eu vou fazer com vários potes, eu posso manter a linha de baixo assim, reta, e a linha de cima eu posso colocar desse jeito, por exemplo. Isso vai significar que
vamos dizer que a primeira haste seja desse tamanho e a segunda desse tamanho. Automaticamente, cada vez que você prender um fio, ele vai ficar maior. Ou seja, se eu prender um fio aqui, ele vai ser desse tamanho, ó. Certo? Se eu prender um fio lá na ponta de cá, ele vai ser desse tamanho. Isso significa que eu vou ter 3 tamanhos de fio diferentes, né? 3 tamanhos do nylon. E automaticamente esses sons vão ser diferentes também. Posso fazer isso do tamanho que eu quiser, né? Depende do tamanho do pote. Esse pote aqui é muito gordo, né? Podia ter um pote mais fino, mais comprido, enfim. Dá para a gente fazer um monte de coisa diferente. Dá para testar muitas possibilidades com isso. Estou dando só uma sugestão para a gente começar a pensar. Tem mais um monte de vídeo por aí e vão ter os vídeos específicos de construção. Vamos partir para uma outra ideia agora. Bem, um outro tipo de suporte que a gente pode usar é usar o próprio pote como suporte, certo? Isso também dá uma coisa super interessante. Vou usar então essa garrafa PET, uma garrafa PET comum, sabe? Para explicar como é que funciona, tá? E como material, como ferramenta, eu vou precisar da tesoura. Vou usar uma faquinha alfa, não precisa ser uma faquinha alfa, pode ser qualquer lâmina cortante. Por isso, não é uma coisa que deve ser manipulada por criança. A gente sabe que essa faca ela corta muito, né? Então, criança tem que ter um certo cuidado. Tesoura, criança pode usar, com certeza. Vou marcar usando um hidrocorante alérgico, sabe? Que não é tóxico. E, além do pote, eu vou precisar das minhas borrachinhas, dos meus elásticos, certo? Vou ficar de pé para ficar mais fácil da gente enxergar o que eu quero mostrar. Vocês não precisam ficar me vendo, pode olhar direto para o material que eu vou apresentar, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é marcar um corte que eu vou fazer nessa garrafa PET. Um corte pequenininho, tá? Eu, no caso, vou fazer um exemplo com 2 ou 3 só para ficar fácil. Mas, por exemplo, aqui já tem marcado 12 arranhaduras, sabe? Olha que legal. Dá para fazer aqui as 12 notas. Sim, as notas musicais são 12. Quando a gente vê falar que são 7, não, isso não é verdade. Elas são 12. Experimenta fazer música só com 7, que você vai ver que não consegue fazer quase nenhuma das músicas que você conhece. Eu não vou fazer com todas para ser mais rápido, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar o lugar que eu vou cortar. Ó. Vou marcar aqui, aqui, aqui. Então, no caso, uma marcação super simplesinha, tá? Vou primeiro cortar com a faquinha alfa, porque com certeza com essa faquinha eu vou ter uma possibilidade de dar cortes mais exatos. Fiz aqui, né? Vou fazer a mesma coisa em cima, na lateral, né? E vou deixar esse espaçozinho cortado. Posso, depois que fizer o primeiro, usar a tesoura para fazer o outro. Aí a criança pode voltar a te ajudar. Ó. Fez aqui, e mesma coisa do lado de cá. Na verdade, tem criança que sabe usar faquinha alfa, não quer dizer nada. Eu só quero dizer que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para uma criança usar. Pronto. Ó, dá para ver que ficou um cortezinho aqui assim? Ó, daqui e daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o elástico aqui.
Ó. E vou tocar aqui. Se eu quiser esticar mais, eu vou dar um nozinho do lado de cá. Viu que o som mudou, né? Ó. Estiquei. E por isso eu posso afinar e fazer as 12 notas se eu quiser. Lógico, eu só vou afinar as notas se eu quiser, se for essa a minha intenção. Eu acho que a gente não começa pelo mais difícil, a gente começa pelo mais simples. Se a criança ainda não aprendeu a ouvir, primeiro ela tem que aprender a ouvir, para depois ouvir nota. Ouvir nota é um segundo momento. Ela primeiro tem que entender o que é o ouvir. Nem toda criança nasce com habilidade específica musical, né? Para algumas, você vai precisar explicar o que é isso concretamente. Lembra do Piaget? Nem todo mundo nasce com a lógica matemática, então você cria blocos lógicos para poder explicar como funciona. E a criança fala, 1 mais 1 é isso? Sabe? A que tem uma habilidade matemática específica nata, ela não precisa desse bloco lógico. Ela entende isso. Mesma coisa em música. Tá? Então tem criança que vai entender nota sem você precisar explicar. Mas é uma minoria. Tá? A maioria você precisa explicar. Então, antes de ensinar nota, brinca com a possibilidade de fazer sons diferentes, ainda sem nome. Depois você dá o nome para eles. Certo? Olha aqui, eu coloquei dois elásticos. Um eu coloquei mais apertado, o outro mais frouxo. Olha o que vai acontecer. Serra, serra, serrador, quantas tábuas já serrou? Já serrei 24, 1, 2, 3, 4. Super simples, tá? Super simples, mas isso a criança já vai começando a perceber que existem 2 sons diferentes, pelo menos, né? Depois ela vai aprender o nome desses 2, quando ela souber diferenciar um do outro sonoramente. Decoração pode fazer pelo pote inteiro, sem problema nenhum, certo? Na verdade, esse pote aqui como um todo, ele vai funcionar como uma grande membrana. Ou seja, o próprio pote vai ser aquela membrana que vibra. Lógico, eu deixei isso aqui de propósito. Você pode depois colocar um cabo, né? Um pedaço de cabo de vassoura que cabe aqui, por exemplo, para segurar pelo cabo de vassoura enquanto você toca aqui. Essa, então, é uma outra possibilidade de um instrumento super simples, usando um pote e um fio, certo? Onde o suporte é o próprio pote. Até mais!